Senhor, muito obrigado por esse dia tão bonito que o Senhor está nos dando. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar tão especial, junto com os nossos irmãos. Obrigado porque a sua presença no meio do seu povo é uma realidade que a sua palavra afirma, ensina e nós cremos nele. E nós queremos pedir que ao longo desse dia, essa realidade não seja somente teórica para nós, mas que possamos perceber a sua presença e o seu trabalho no nosso meio, através das nossas conversas, das coisas que vamos realizar aqui, das brincadeiras, do tempo de congraçamento e de comunhão, e nisso tudo a sua mão e a sua presença educadora, a sua presença ensinadora se faça sentir. E de modo especial pedimos por esse culto que estamos iniciando agora, para que ao longo dele o Senhor nos ensine, nos fale, nos transforme, faça com que nós amadureçamos nos seus caminhos. Abençoa todos nós aqui, protege as crianças de qualquer incidente ruim, guarda os mais idosos também, protege-os de qualquer perigo, guarda todos nós, livrando-nos de males, e também no momento em que voltarmos para casa, protege-nos de todo mal. Nós agradecemos pelo fato do Senhor ter nos trazido aqui, e oramos por esse dia, fazendo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o dia que estamos celebrando hoje não é só um retiro como um outro qualquer, não é um mini retiro como outro qualquer. O dia que estamos celebrando hoje, o ato que estamos realizando hoje, é um ato que tem uma natureza cultual, uma natureza cristã especial. Por quê? Porque o Dia da Alegria foi instituído há 15 anos atrás. Esse é o 15º Dia da Alegria. Ele não foi instituído apenas para criar um tempo de descanso mental ou físico. Ainda que essas coisas sejam alcançadas no Dia da Alegria também e sejam boas. Mas a razão principal pela qual o Dia da Alegria foi instituído há 15 anos atrás foi o fim de um longo período de trevas, de sofrimento, de escuridão, de pecado em nossa igreja. E foi um tempo muito difícil, de muito sofrimento, lágrimas, de oposição, de ataques, de imundícias que jaziam na vida da nossa igreja e que eram difíceis de serem removidas por estarem solidificadas, mumificadas, fossilizadas por causa do tempo em que ficaram lá. Mas, pela graça de Deus, depois de muito sofrimento, dor e pela atuação do Espírito Santo nos irmãos que à época estavam ali, dispostos a pagar qualquer preço pela purificação do povo de Deus e da igreja, nós pudemos entrar numa fase diferente. E a igreja foi purificada, foi renovada e saiu desse período extremamente desgastada e triste, e para então iniciarmos uma fase nova de vibração e de gratidão a Deus pelo seu trabalho, pelo seu livramento em nossa igreja, então nós resolvemos fazer um marco, e esse marco foi o Dia da Alegria. Então nesse dia o nosso objetivo é o quê? É dizer ao Senhor: Senhor, estamos juntos aqui alegres, e estamos juntos aqui e alegres por causa do Senhor. O Senhor nos livrou, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos restaurou, e é por isso que estamos aqui. Nós não estamos aqui somente para passear, para brincar na piscina, para jogar os jogos, para conversar uns com os outros. Isso tudo é bom e vamos fazer isso, porque o Senhor se alegra ao ver o seu povo assim. Mas estamos aqui especialmente para dizer uns para os outros e para o Senhor: o Senhor é bom, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou, o Senhor estendeu a sua mão para a nossa igreja e tirou a nossa igreja de um poço profundo. A sua presença aqui, o simples fato de você estar aqui sentado hoje aqui, o simples fato de você ter entrado nesse lugar, tem um caráter proclamativo, tem um caráter anunciador
você está dizendo com esse gesto ao vir aqui: eu estou aqui, me alegrando com os meus irmãos, porque o Senhor nos restaurou. É por isso que você está aqui hoje. E nós estamos alegres, não porque temos piscina, ou jogos, ou um dia bonito. Estamos alegres porque o Senhor tirou a nossa igreja de um poço terrível e nos trouxe para uma rocha firme. Nós louvamos a Deus. Por isso, nós queremos juntos exaltar o seu nome por essas razões, e vamos fazer isso, entre outras coisas, através dos cânticos que o Marcos vai anunciar. Irmãos, nós vamos cantar assentados mesmo, por causa da projeção. Se levantarmos, eu acredito que os do fundo não vão conseguir enxergar. Nós vamos cantar uma música que fala da nossa alegria pela maravilhosa graça de Deus que um dia alcançou a nossa vida. Vamos cantar? Livre, os irmãos, não temos a programação fixa, os irmãos ficam à vontade para desfrutarem do lugar como bem quiserem. E eu quero falar nesta manhã sobre a doutrina bíblica da iluminação. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre isso, sobre essa doutrina, mas eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos acerca dessa doutrina, a iluminação, para a edificação dos irmãos, para o amadurecimento doutrinário dos irmãos, para que os irmãos utilizem essa doutrina como uma espécie de uma reserva
mental, um pano de fundo mental para o evangelismo e para os seus estudos bíblicos também. O que é a iluminação? Nós ouvimos falar muito sobre isso de uma forma errada. Vocês, os jovens que assistem esses filmes de monges orientais, sabem que geralmente se usa essa palavra. Tal fulano é iluminado, ou cicrano é iluminado. E são usadas palavras assim: ele atingiu a iluminação. Buda atingiu a iluminação. Aconteceu, teve uma experiência e então ele foi iluminado. Eu soube de uma história absurda, não sei se ela é real, mas de um discípulo budista que se aproximou do seu mestre e perguntou para o seu mestre: o que é, mestre, a iluminação? O mestre pegou uma faca, decepou o dedo dele. Naquele momento ele foi iluminado. Acho que pela luz do hospital, inclusive. A luz dos instrumentos cirúrgicos, talvez. Mas ele foi iluminado naquela hora. Teve aquela experiência maravilhosa. Não sei como isso está relacionado com a amputação do dedo dele, mas ele foi iluminado naquele instante. Irmãos, ainda que esses filmes, essas filosofias orientais tenham uma aparência de sabedoria, tudo isso não passa de bobagem, tudo isso não passa de tolice, é uma imensa perda de tempo, tudo isso aí. A palavra de Deus fala sobre a iluminação, ela explica o que é iluminação, e eu quero compartilhar com vocês isso hoje. Iluminação, eu fiz uma definiçãozinha aqui, se bem que, quando a gente fala, eu fiz uma definição, parece tão bonito, mas na realidade, essas definições estão todas prontas por aí, a gente só muda uma palavra e fala que é nossa. Mas, na realidade, as definições existem há séculos, elas estão aí, a gente junta todas elas, lê todas elas ou algumas delas e constrói uma que tenta ser abrangente e simples para que os irmãos entendam. Eu fiz aqui uma frase, é assim: iluminação é o ministério do Espírito Santo, note bem quem ilumina, o Espírito Santo, mediante o qual ele capacita o homem que é alcançado por sua graça. É todo mundo? Não. É o homem que é alcançado por sua graça a compreender a revelação escrita de Deus. Entenderam o que eu falei? Todo mundo entendeu? Entendeu, Geraldo? Entendeu? Entendeu, Haroldo? Renato entendeu? Ok. Bárbara entendeu? Não entendeu nada. Fala pra mim. Entendeu? Eu vou ler de novo. Eu vou falar de novo a frase que eu falei, para vocês decorarem a frase. É assim, iluminação é o ministério do Espírito Santo, mediante o qual ele capacita o homem que é alcançado por sua graça a compreender a revelação escrita de Deus. Só ele conhece. Não há como nós termos acesso a isso sem a atuação dele. Por isso, sem a atuação do Espírito Santo, abrindo a mente da pessoa, ela não consegue compreender as coisas que Deus revela. Vamos ver aí um exemplo disso? Veja aí, Lucas 24, 44 e 45. Quem vai ler agora? Agora uma pessoa de Bragança Paulista. Quem vai ser? Quem vai ser? Ninguém? Não veio ninguém, pastor? Não tem nenhum crente? Ô pastor, Sabrina? Tá, Sabrina sabe decorar. Sabrina aqui. Ok, Sabrina, leia para nós Lucas 24, 44 e 45. Prestem atenção nisso aqui, vou colocar o microfone aqui. São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que em mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha só. Jesus se aproxima dos discípulos ressurreto, começa a conversar com eles, e a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele abriu o entendimento para que eles entendessem a Escritura. Muito bem. A grande verdade é isso que a Simone falou. As verdades de Deus estão muito acima da compreensão humana. Nós precisamos de um auxílio para isso.
Nós não podemos atingir essa verdade sozinhos. 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12. Valdir, você estava no 11, leia o 12 agora. Um corintiano que sabe ler, isso não é fácil achar. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendemos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha aí, repete, Valdir, repete de novo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha aí, recebemos o Espírito de Deus que nos capacita a entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E esse texto, quando fala as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, não está falando de carro, casa, comida, nada disso. As coisas que Deus nos tem dado gratuitamente é a sua revelação através dos apóstolos. Ok? Então Deus nos capacita a compreender isso. Não é motivo de alegria isso? Você já agradeceu a Deus pela iluminação? Quantos aqui já disseram assim: Senhor, obrigado, porque eu fui iluminado? Quantos já fizeram isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poucas pessoas, né? Hoje nós vamos orar no final agradecendo porque fomos iluminados. Ok? Muito bem. A Simone, o Walter mencionou o fato. O que você mencionou mesmo? Da nossa capacidade de compreensão. Que nós não temos capacidade de compreensão. Aí é necessário então. Por que nós não conseguimos compreender? A Simone respondeu: porque elas estão muito acima. Ok? Então Walter disse: nós não podemos compreender. A Simone disse: não podemos compreender porque elas estão muito alto, não conseguimos atingir. Agora esse é o outro motivo. O outro motivo eu quero que vocês vejam em 2 Coríntios 4,4. Além delas estarem muito acima, existe um outro problema também. 2 Coríntios 4,4, quem vai ler agora? Alguém de São Paulo. Onde? Você? Ok. Que camisa é essa aí? Ah, tá. Então você é lisboense, você é português. Ok, então... Traz dos mãos. Traz os mãos. Então, leia bem alto, gordo. Leia bem alto. 2 Coríntios 4,4. Grifem na Bíblia esse versículo. Gente, esses versículos são muito importantes. Eles dão solidez à nossa compreensão doutrinária. Vai lá, Fernando, leia. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que foi que o Deus deste século... Quem é o Deus deste século? Satanás. O que foi que ele fez? Cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que vocês se sentem direito de quem quer. Ok. Então ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não compreendam o Evangelho. Você já pregou para alguém direitinho, bonitinho ali, desenhou para a pessoa, desenhou. Você fez aquele desenho da cruz, que tem um abismo de um lado e outro do outro, não tem? Aí você fez a cruz mostrando a ligação, né? Pegou o fantoche, falou: isso aqui é você, ó. Você, isso aqui é Deus, está longe, isso aqui é Jesus. Você explicou tudo, a pessoa no final é... O que aconteceu com essa pessoa? Porque ela não entende as coisas. Você fala: mas essa pessoa é um PhD em física. É alguém de uma capacidade intelectual sem limites. E não consegue compreender isso e assimilar essas verdades básicas. O que está acontecendo? A Bíblia fala que o Deus deste século não deixa, ele cega, ele não deixa entrar na cabeça da pessoa a verdade. Não permite. É a mesma coisa que você levar um cego no museu, numa exposição de quadros. O cego vai ser educado? Ele vai olhar. Você fala: ah, que bonita aquela cor, aquela composição de cor. Vai falar assim: você não acha lindo? É lindo. E aí, você não quer comprar um? Acho que não vai. Ele é só uma pessoa educada. Ele não consegue ver
não entra pelos olhos dele a beleza daqueles quadros. Ele é cego. O mesmo acontece com o Evangelho quando nós apresentamos a alguém. Não adianta, você pode ser eloquente, você pode ser PhD em teologia, você pode ser doutorado nas melhores faculdades teológicas do mundo. Não é a sua habilidade que vai fazer esse cego enxergar. Satanás cegou o entendimento dele, não há como ele entender aquilo que está lá. Não é terrível a situação? Nós éramos assim? Será que a gente não tem muito que agradecer? Eu era cego e agora vejo. Nós temos muito que nos alegrar, não temos? Nós fomos iluminados, nós éramos cegos, não entendíamos, mas o Senhor afugentou a nossa cegueira. Santo Agostinho, eu tenho até um boné dele aqui hoje. Boné de Santo Agostinho. Então quem quiser pôr oferta aqui, vai ser triplicada depois. Santo Agostinho, ele falou assim: fulguraste e brilhaste. Ele fala sobre a conversão dele. Ele fala: fulguraste e brilhaste, e o teu brilho afugentou a minha cegueira. Olha que lindo. Nós não podemos dizer isso também? Um dia o Senhor brilhou na nossa frente e nós finalmente vimos. E aí não deu. Deu para segurar? Deu para segurar a fé? Deu para segurar o desejo de correr na direção dele? Não deu para segurar. Nós nos prostramos e cremos, porque ele brilhou na nossa frente e nos derrotou. Derrotou nossa cegueira, afugentou a escuridão. Pudemos enxergar. Temos muito que nos alegrar nesse dia da alegria. O Senhor nos deu da sua luz. Veja também 1 Coríntios 2,14. 2,14. 1 Coríntios 2,14. Quem vai ler agora é alguém de São Paulo de novo? Bragança, está na fila. De Atibaia? Guarulhos. Tem de Guarulhos aí? Pessoal do aeroporto? Tem gente do aeroporto? Só o Pedro do aeroporto? Não? Por que você está aí no escuro e na escuridão? Hã? Ah, ok. Quem então vai ler? Bragança? Ok, irmão Nilson. Irmão Nilson vai ler. Olha, presta atenção nesse versículo aí. Olha só. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quem é esse homem natural? É o incrédulo. Ele não pode compreender. Coisas básicas, ele não consegue compreender. Você explica para ele, ele não compreende aquilo. Ele vai na igreja, ele ouve o sermão, ele sai perdido. Ele sai, às vezes até indignado. Ele fala: que absurdo isso que foi dito lá. Ele acha absurdo, acha loucura. Por quê? Porque são coisas espirituais. Ele sente, ele ouve uma mensagem bíblica, ele às vezes sai até com raiva. Porque ele fala: que absurdo isso aí, eu não aceito uma coisa dessas. Por que não aceita? Ele é homem natural. O Espírito Santo de Deus não atua nele. E por isso ele não consegue compreender. E o diabo o segue. Então note bem, a resposta do Walter qual foi? Nós não temos capacidade de entender. Nós não temos capacidade de entender. Por que não temos capacidade de entender? A Simone respondeu: porque essas verdades estão muito acima. E além delas estarem acima, o que acontece? Satanás? Qual é a esperança? O cego está lá diante do quadro do Evangelho. Chega alguém e faz assim nele. Aí que não vê mesmo. Já é cego. Ainda vem alguém e faz assim. Cega mais ainda, não tem jeito. Não há esperança. Ok, muito bem. O que acontece então com a pessoa para que ela possa começar a entender? A Bíblia ensina que a iluminação do Espírito Santo começa na mente do homem que é agraciado por ele, já no tempo da conversão. Então, quando você estava ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo estava trabalhando no seu coração, ele começou a ligar uma lanterninha. Você começou a entender, aquela luz começou a entrar no seu coração, devagarinho. E foi indo. E aos pouquinhos ela foi se ampliando mais e mais. Até que você conseguiu enxergar totalmente a realidade. Vamos ver os textos bíblicos que falam disso? E a gente já está acabando já, tá bom? Atos 16, 14.
Fernando, lê bem alto aí para nós. Atos 16, 14. Uma das que eu vi era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Olha aí. O que Deus fez com ela quando ela estava ouvindo a mensagem de Paulo? Abriu. O que significa isso? Abrir o coração para atender. O que significa isso? O que é abrir o coração? Abriu o entendimento. Ela começou a compreender aquilo. Peraí. Essas coisas que ele está falando são coisas que têm a ver com a minha vida. São realidades, são verdades que eu não sabia e que estão me atraindo agora. Estou sendo atraída por ela. Vamos ver outro texto. Veja 2 Coríntios 3, 15 e 16. Quem vai ler agora? Mulheres não podem ler a Bíblia na redenção? Só com véu na cabeça. Só com véu na cabeça? Só uma mulher leu até agora? Ok, uma mulher agora. Tem que ser uma mulher agora. Quem? Sofia? Parece filha de pastor. Eu queria ter uma filha desse jeito. Sofia, leia bem alto. 2 Coríntios 3, 15 e 16. Olha, gente, são textos importantíssimos, hein? Muito importantes, nos dão uma compreensão da dinâmica do Evangelho, da dinâmica da graça de Deus, do modo como o Espírito Santo age. 2 Coríntios 3, 15 e 16. Vai lá, Sofia, lê bem alto. Mas até hoje, quando é lido, Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? Só um pouquinho, Sofia. Paulo está falando de quem aqui? Dos judeus incrédulos. O pastor Thomas já leu esse texto já. Já acertou. Já acertou. O véu, existe. O texto está falando que quando os judeus leem o Velho Testamento, um véu está posto sobre o coração deles. Eles não conseguem entender. Continua lendo, Sofia. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Olha só que maravilha. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é retirado. Aí, lê na sequência, Sofia, o que diz aí. Lê aí, Sofia, o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Já viu esse versículo sendo usado por aí? E quem fala? Eu vou pular na igreja hoje, vou ficar pulando porque onde há o Espírito há liberdade. Aí começa a pular, que nem um orangotango na igreja. Agora eu vou rolar no chão, porque onde há o Espírito há liberdade. Aí começa a rolar no chão, né? Parece que está no ataque, começa a rolar. Eu já vi isso. Agora eu vou rodopiar. Uma vez o meu almoço parecia um helicóptero na igreja, girando assim. E aí você fala, mas o que é isso? Que baderna é essa? Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Isso aí não é liberdade, isso é baderna. Esse texto não está falando que durante o culto eu posso pular, berrar, gritar, imitar bicho, latir, uivar. Não é isso. Esse texto está falando o seguinte, quando o Espírito Santo trabalha, ele liberta a pessoa da cegueira. Ele fala, olha, quando alguém se converte, o véu é retirado. Por quê? Porque o Espírito Santo, onde ele está, ele liberta, ele tira a pessoa da escuridão. É isso que significa esse texto. Não que você pode gritar no culto. Okay? Então isso aí já é o trabalho da iluminação, começando já o tempo da conversão da pessoa. Vamos ver outro texto. O Marcos Samuel, o pastor Marcos Samuel está mencionando o 18. Leia o 18, Sofia. Olha só que legal isso aí. O pastor Marcos, ele adiantou um pouco o que eu ia falar. Muito apressado. Você devia dar o seu chapéu para ele, porque ele está bem parecido com você nesse aspecto. Dá o de Santa Agostinho. Mas eu vou falar então, já que ele quer que eu fale já agora, eu falo já. Esse texto que a Sofia leu, que o pastor Marcos Samuel fez com que nós lêssemos fora de hora. Esse versículo mostra que a iluminação, além de fazer você entender a verdade bíblica, faz o quê? Olha o finalzinho do versículo.
nós contemplamos a glória do Senhor, e quando nós contemplamos a sua glória, iluminados os nossos olhos, o que acontece com a gente? Nós somos transformados como? De glória em glória, ou seja, vamos crescendo espiritualmente. A iluminação, além de me fazer entender, ela também promove a minha santificação e transformação. Temos que nos alegrar por ela ou não? Tentamos dizer obrigado, Senhor, pela iluminação ou não? Sim, é uma das maiores dádivas que nós temos. E eu, por causa do que o Marcos Samuel falou, já estou quase terminando isso tudo. Não faz mal. Não faz mal. Então nós vamos... Eu só vou ler também 2 Coríntios 4, 6. Versículo 4, 6. Sofia, pode ler, 4, 6. Você está aí junto aí. Olha de novo a iluminação. Não terminou de ler, né? Pode continuar. Para a iluminação. Olha aí, o Deus que disse das trevas apareça a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Qual é o nome disso? Iluminação. Quando isso aconteceu? Quando eu acreditei, quando eu criei em Cristo e o recebi como meu Salvador. Então note bem, existem dois momentos da criação. Tem lá o momento de Gênesis que Paulo fala aí. O Deus que disse das trevas resplandeça a luz. Quando foi que Deus disse isso? Quando foi que Ele disse isso? Na criação. Na criação. Gênesis 1. Deus disse haja luz. Agora, Paulo está falando de uma outra criação. Esse Deus que disse haja luz lá atrás e houve luz, Ele olhou para a nossa escuridão e Ele disse de novo haja luz. Só que dessa vez não apareceu uma luz. O que aconteceu? Ele próprio brilhou no coração da gente. Ele foi a nossa luz. Ele mesmo foi o nosso sol. Ele mesmo foi a nossa lua. Ele mesmo foi as nossas estrelas. Ele mesmo brilhou no coração da gente. É muito maior a segunda criação do que a primeira. Na primeira Ele disse haja luz e surgiu o sol. Na segunda Ele disse haja luz e Ele foi o sol. E Ele brilhou em nós e passou a habitar em nós, iluminando o nosso conhecimento. Alegria ou não? Sim. Alegria. Bênção de Deus. Vamos ver outro texto rapidinho. Hebreus 10, 32. Hebreus 10, 32. Olha como o autor de Hebreus se refere ao dia da conversão da pessoa. Quem vai ler agora? Aqui. Qual o seu nome? Esther. Esther, leia para nós então Hebreus 10, 32. Veja como o autor de Hebreus se refere ao dia da conversão da pessoa. Vai lá. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Como é que ele chama a conversão da pessoa? Depois que vocês foram? Iluminados. Todos nós aqui somos iluminados. Um dia nós cremos e aí fomos iluminados. Oi? E continuamos com o nosso dedo. Amém. Continuamos com o nosso dedo. Olha como a Bíblia, a gente, nos livra de tolices, né? De absurdos, de coisas erradas. Bom, muito bem. Terminando então o nosso estudo, nós aprendemos, o Walter disse, que nós não podemos compreender por nós mesmos. Cadê o Walter? Foi arrebatado? Não, porque estamos aqui. Cadê ele? Foi lá embaixo. Foi abastecer a bateria para ser iluminado. Ok. O Walter disse que nós não conseguimos entender por nós mesmos a verdade de Deus. Pode revelar. A Simone disse o motivo. Nós não podemos porque elas são muito altas, muito acima, não conseguimos atingir com a nossa razão. Eu completei dizendo que além disso existe o problema de cegueira que quem promove? Satanás, além da pessoa não poder alcançar lá, além da pessoa já ser cega, Satanás ainda vem e fecha os olhos. Então é necessário a iluminação do Espírito Santo, que acontece quando? A partir de quando? A partir do momento da conversão. Ele ilumina os nossos olhos para que nós compreendamos. E, para terminar, depois que nós somos iluminados na conversão, a iluminação acaba? A iluminação é só para a conversão? Não.
Pastor Marcos Samuel mencionou, segundo as Coríntios 3,18, falando do crescimento de glória em glória. A iluminação tem a ver com a nossa santificação. Para terminar, Colossenses 1, 9 e 10. Bem alto, eu vou ler aqui no microfone para a gente encerrar. Colossenses 1, 9 e 10. Veja o que acontece aí também, quando somos iluminados, o que vai acontecendo com a gente. Colossenses 1, 9 e 10. Então fala assim: por esta razão, Colossenses 1, 9 e 10, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Olha aqui, ele está pedindo para que Deus continue a nos conceder conhecimento da sua verdade, da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Crescer é a iluminação em ação. E olha o versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É possível ser santo sem a iluminação? Não. Pela iluminação adquiro conhecimento dele, e esse conhecimento faz com que eu vá frutificando em toda a boa obra. Acabou. Acabou. Vamos fazer o que agora então? Agradecer. Vamos orar. Estou agradecendo pelo quê? Gente, olha, vamos fazer mais. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir assim: Senhor, faça com que a sua iluminação em mim seja mais e mais forte. Que a luz do seu Espírito brilhe em mim, não como uma lâmpada, não como uma vela, mas como um sol brilhando em mim. Para que eu conheça mais e mais do Senhor. E conhecendo mais e mais do Senhor, eu seja mais e mais santo na minha vida. Vamos pedir isso a Deus? Vamos então orar, agradecendo pela iluminação e pedindo essas coisas ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela iluminação, porque estávamos na escuridão, na cegueira, nas trevas. Mas o Senhor brilhou em nós e afugentou a nossa cegueira e fez com que enxergássemos a verdade. E ela nos atraiu e nós nos alimentamos dela agora. E Senhor, a sua iluminação não cessou, continuou e continua até agora, nos conduzindo, nos mostrando a sua palavra, fazendo com que o nosso coração se disponha a recebê-la, abrindo o nosso coração para assimilar essa luz que se torna cada vez mais intensa na medida em que caminhamos com o Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós, para que a sua iluminação seja densa, intensa, forte, constante na nossa vida, para que, conhecendo mais e mais o Senhor, nós frutifiquemos em tudo o que é bom, sejamos mais santos, retos e íntegros, andando na luz que o Senhor nos dá. Pedimos essas bênçãos, agradecemos por essas verdades maravilhosas, pela oportunidade de compartilhá-las com os irmãos num contexto tão alegre e feliz. Muito obrigado por isso e grave essas coisas na nossa vida. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se o Marcos tem alguma orientação. Tem uma música e depois as orientações. Vamos cantar, quebrantado. Para a cruz eu vou, no seu sofrer
dia, tudo bem? Estamos aqui dia de sol, hein? Aprendendo a jogar o ping-pong aqui com o Ricardo, tá matando todo mundo. E aí, é você o Bambambam? Não, é o Patrick, de Atibaia lá. São Paulino aí. A pergunta é campeão, só tem aprendido. Do ataque, e daí você só pode comer as proteínas. Aí depois as proteínas mais os legumes, as verduras. Aí você fica nessa fase até você atingir o objetivo. A conversa aqui, por favor, gira em torno do quê? Dieta. Dieta. Mulher não sabe falar de outra coisa. Sabemos. Por exemplo. Comida, sapato, filhos, maridos. Ah, mas vocês falam bem ou mal? Claro que nós falamos bem. E qual é a dieta aí, rapidinho, para um bom emagrecimento? Qual é? A dieta é a Marilia aqui, ó. Ela já perdeu 20 quilos. Magrinha. Ela já perdeu 9. Como é que você fez para perder? Fechei a Deixou boca. onde? Fechou a boca. Parei de comer. E aí, você também tem uma receita? Tenho. Diga. Do cão. Só Que é ração. isso? Que é isso? Que é isso? Dieta do cão, só ração. Bem, amigos da Redenção, acabaram de ver então uma belíssima receita. Dieta do cão. Só ração. Olha aí, no ano passado você falou que sobre o futebol, que ia ser um show, e este ano, o que você está prometendo? Eu posso dizer um negócio pra você, eu sou uma pessoa que gosta de jogar em Maracanã, Pacaembu, tudo bem, aqui é pequeno, vai dar pra dar um show à parte, né? O Neymar, quando vê esse vídeo, ele fala, nossa, traz esse cara pro Barcelona, por favor, urgente, entendeu? Eu preciso de um cara desse, o Messi é fichinha perto desse cara, entendeu? Mas vai ser um bom futebol hoje, tenho certeza disso. Tem muito craque e muitas drogas também aqui, dá pra fazer um bom futebol. Droga? Você disse droga? Trouxeram droga pra cá? Algumas de mais São Paulo, de Guarulhos vem os craques de Guarulhos, entendeu? Irmãozinho! Irmão! Fica aí, não sai daí. Fica aí, Celcinho. O Celcinho e o amiguinho dele. O Celso é o amiguinho. Aí, amiguinho. Gente boa. O Celso é o amiguinho.
Tá dura? Tá dura de sair, viu? Tá dura de sair. Nossa, não vai pegar nada. Segura, volta aqui, ó, volta aqui, ó. É o primeiro bobo do dia. Bom. Pô, os caras estão me enganando direto aqui. Pô, é tudo crente aqui mentindo, meu. Que história é essa? O que tá acontecendo nesse lugar aqui? Ué, dia da alegria, é muita alegria, meu. Muita alegria esse dia. Oi, Kátia. Eu falei, cadê a Kátia? Você falou que eu tô vivo? Eu morri ontem foi muito... Nossa, eu não deixava, O que eu quero saber aqui agora é qual é a conversa que rola. Entendeu? Eu quero saber quando a gente encontra assim 5 meninas, 3, 4, 5. Sobre o que vocês conversam? Agora há pouco lá embaixo era sobre dieta. E aqui agora é sobre o quê? Aqui é sobre Nescau. O que é isso? É o chocolate. Nescau? Viu? É o contrário dela. Dieta, a gente tá falando de chocolate. Só chocolate? O chocolate da espinha. Não, é mito. É mito? É verdade? Você tem certeza disso? Já fez uma pesquisa? Não, você não quer. Não? Não, mas é mito. É mito. Você também acha que comer chocolate é mito da espinha? Não sei. Hã? Não sei. Por quê? Você não come? Como? Come? E olha a pelinha de muito, hein? A que horas você come chocolate? Brincadeira senta no chão. Ah, não sei. Manhã de tarde. Você come chocolate a que horas? Oi? A que horas você come chocolate? A que horas eu como chocolate? Não tem hora pra comer chocolate. Não tem hora pra Toda comer. hora. Toda hora é hora de comer chocolate. Toda hora eu como chocolate. Você não tem medo de comer chocolate? Não. Chocolate não dá espinha pra você? Dá. Dá? Mas come mesmo. Viu só? Chocolate dá espinha. Desculpa. Eu também acho que dá. Você também acha que dá? Pra você dá também. Dá espinha também.